Beckton não. Daniel, Deus te abençoe. Muito bom nós estarmos aqui entre irmãos. Diga para essa pessoa que está do seu lado, nós estamos entre irmãos, irmãs. Eu não sei se você já parou para refletir na profundidade de ter essa consciência de que nós estamos entre irmãos, de que nós temos um só Pai, um só Senhor, que reina sobre nós, que governa sobre nós e que decidiu nos congregar aqui no dia de hoje, junto a essa irmandade extraordinária gerada pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro Jesus. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, junto do pastor Alexandre, da pastora Bárbara, de todos os demais pastores de Rehobote. Eu me sinto muito honrado de caminhar ao lado do pastor Alexandre, do pastor Isaac, do apóstolo Adão. Eu me sinto um privilegiado, porque dentre essa galera aí, essa trinca aí, eu me considero menor, porque são homens seletos, homens de um temor a Deus e de uma dedicação ao Senhor admirável. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade que vocês me dão de compartilhar não apenas a minha vida, mas de compartilharem a vida de vocês comigo e com toda a minha casa. Aqui está a Andréia, a minha metade, mais do que a minha metade, minha esposa linda, maravilhosa. Já semeei. Fique em pé, por favor, Andréia. Andréia, para quem não conhece, certo? Amém. Aqui está Arthur, meu primogênito. Arthur, fique em pé, Arthur, por favor. Deus te... Isso, meu filhão, meu primogênito. E está a Gabi, Gabizinha, a minha caçulinha. Fique em pé, Gabi, por favor. Amém? Eles nem dormiram direito essa noite, ficando sabendo que viria para Rehobote. Pastora Bárbara e pastor Alexandre. Por quê? Que hora a gente vai ter que acordar amanhã para ir para Rehobote? E aí eu falei, dorme que amanhã a gente acorda vocês. E aí nós estamos aqui, é uma alegria estar aqui com vocês. Tem alguns poucos irmãos vindo de Cascatinha, lá de Petrópolis para aqui. Encontramos 3 carros, né, capotados na serra, mais um acidente de uma moto que parou a serra, mais muita neblina, mas Deus nos trouxe aqui em segurança. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês no dia de hoje. Deixa a tampa da chaleira voar. Amém? Amém. Quem quer perder o controle nesse dia da sua vida? Você quer perder o controle da sua vida nesta noite? Amém? A presença de Deus, ela nos faz perder o controle e o domínio da nossa vida. E isso depende não de Deus, mas depende da gente. O nível da nossa entrega determina o nível da visitação de Deus, a intensidade da visitação de Deus na nossa vida. O nível da tua entrega talvez vai gerar um nível de intensidade da manifestação de Deus na tua vida, que a pessoa que está ao seu lado vai achar que você ficou maluco. Mas você dirá, eu não estou louco. É a profundidade da visitação de Deus em meu ser. E eu não consigo me controlar, eu não consigo me dominar, encontrar equilíbrio. Porque Deus hoje decidiu estabelecer o dia de hoje como um divisor de águas na minha vida. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus esta manhã, nesta tarde. Livro, Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos, que nos fala sobre Maria. E eu quero, nesta tarde, colocar a minha vida como lenha no altar, para que o Senhor queime, e que a virtude não seja minha, mas a virtude seja do fogo, que é o Espírito Santo. Que a tua vida no dia de hoje seja como lenha, e que você queime, que tudo aquilo que você trouxe como concepção, possivelmente, de tradição, oriunda da sua família, quem sabe da sua educação secular, que no dia de hoje você ofereça como lenha, para que seja depurado, e para que Deus estabeleça aquilo que Ele tem, para que você viva os seus dias, os dias que Ele tem conferido a você. E os dias que Deus tem conferido a você são os melhores dias da sua vida. Você crê nisso? Os melhores dias da sua vida, Deus ainda tem para poder fazer você viver na face dessa terra. Eu creio nisso, irmãos, e por isso eu estou aqui. Eu vim aqui neste dia, não é para ministrar, eu vim aqui para poder estar com o meu Deus, junto aos meus irmãos. Você veio aqui para poder estar diante de Deus? Sim ou não? Você veio estar aqui para poder desfrutar da presença dEle, do movimento dEle, da onda de vida que Ele promove neste lugar? Então se renda a Ele e diga, Senhor, me acerta, que eu seja o endereço da Tua visitação.
Você está entendendo isso? No dia de hoje, Deus separou a tarde e a noite de hoje para Ele mover com a tua vida, para que Ele estabeleça no teu coração aquilo que você não tem ideia. E eu quero declarar que na hora que o pastor Isaac estiver ministrando, na hora que o pastor Alexandre estiver ministrando, na hora que o ministério de dança estiver ministrando, a tampa da chaleira vai voar. Porque você decidiu entregar a sua vida, se render ao Senhor, e quando a gente se rende ao Senhor, Ele não despreza, Ele toma para si. Então Deus está querendo tomar a sua vida um pouco mais para Ele, e quando Ele te tomar, você vai desfrutar de algo que até o dia de hoje você nunca desfrutou, porque eu creio que Deus vai tocar em profundezas da sua vida, em clausuras do teu ser, aonde você vai ser levantado com uma dimensão de glória e da manifestação de Deus, aonde você vai cerrar os ombros com os teus irmãos, e a glória de Deus não se apartará da tua casa, porque o Senhor será contigo em todos os instantes da tua caminhada. Eu creio nisso. Eu vim aqui para poder estar com Ele, eu não vim aqui para ministrar. O pastor Alexandre falou assim: você vai estar lá no dia 21? Eu falei: eu vou lá para receber. Foi ou não foi? Aí daqui a pouco sai a fly. E o pessoal lá de Cascatinha perguntando: pastor, você vai dia 21? Eu falei: eu vou lá para receber. E aí o pastor Alexandre solta a fly com a minha foto. Eu falei: por que ele soltou a fly com a minha foto? E ele nem me falou nada. Não é? Mas vamos ler o texto. Esse é o pastor Alexandre, né? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia era uma das cidades onde Jesus sempre passava, se hospedava, porque ali havia uma família muito diferenciada para ele, a família de Lázaro e suas 2 irmãs. Onde morava Lázaro, um homem que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Percebam que Lázaro já havia saído do sepulcro. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Prepararam o quê? Eu preciso que vocês estejam bem atentos a esse texto, porque eu vou pensar vários insights assim do texto, que são para a nossa meditação. Então prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta, como sempre, fazia o quê? Servia. E Lázaro estava à mesa com ele. E aí eu quero que você construa mentalmente esse cenário. Jesus está chegando em Betânia, uma família prepara um jantar para ele, tem uma moça chamada Marta que está servindo, e o seu irmão que havia ressuscitado está à mesa. Quantos personagens existem até aí? 3, Jesus, Lázaro e Marta. Vamos lá. Então Maria, 4º personagem. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Esse bálsamo aromático era nardo, certo? E era um frasco, era um vaso de alabastro. Isso, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, certo? O discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume, este frasco de nardo, este vaso de alabastro, com esta essência de nardo, valia 300 moedas de prata. Em algumas versões, 300 denários. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Versículo 6. Não que ele não se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes, o que ele fazia? Roubava, miserento, uma parte para si. Jesus respondeu: deixai-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Quem deixa quem em paz? Maria. Deixe Maria em paz. Para de perturbar Maria. Por que vocês estão perturbando Maria? Porque ela quebrou o vaso, o frasco, o vaso de alabastro com nardo e veio me ungir. Deixa ela em paz. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão quem? A mim. Em outras versões ele diz: os pobres vocês sempre terão convosco, mas nem sempre, mas eu não. Irmãos e irmãs, eu quero nesta tarde parar um pouquinho com vocês para refletir a respeito das ações de Maria nesse texto. Quando nós paramos para refletir sobre a vida de Maria, Maria era uma mulher muito devota a Deus, uma mulher que reverenciava muito a pessoa de Jesus Cristo.
Uma mulher que facilmente ela compreendeu que Jesus era o Messias. E tem muitas pessoas que têm essa sensibilidade de reconhecer com franqueza e facilidade o mover de Deus, quem é Cristo. Mas tem outras pessoas que têm dificuldade, tem um coração endurecido, precisa caminhar a segunda milha, pessoas que nós, às vezes, temos que trabalhar um pouquinho mais para que possam alcançar a revelação de quem é o Cristo. Mas Maria era uma dessas mulheres, uma dessas pessoas, que facilmente compreendeu, discerniu que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, enviado para ser o libertador da humanidade. E aí, queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje, eu quero parar para refletir com vocês sobre 3 princípios do discipulado. 3 princípios pelos quais o discipulado ele precisa, estar fundamentado para que ele possa se mover na perspectiva que Deus deseja que se mova entre nós, a partir de nós, para que nós alcancemos o destino que ele tem. Então, irmãos e irmãs, quando nós falamos de princípios, nós falamos daquilo que serve de base. Serve de base para alguma coisa, serve de base para construir alguma coisa, serve de base para sustentar alguma coisa. Então, nós vamos falar de 3 itens que servem de base, de fundamento para nós construirmos, para nós edificarmos um discipulado que realmente está alinhado com o Evangelho de Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Vamos nessa? Amém? Então, irmãos e irmãs, primeiro princípio, que nesta tarde eu quero tratar com vocês a respeito do texto, que nos leva a alcançar uma sustentabilidade para o discipulado, é a honra. A honra. A honra. Anotaram a honra? Escreve aí, honra. Amém? Quando nós lemos o texto, o que Maria faz? Maria ela percebe que Jesus chega, o jantar está sendo servido, Lázaro já está pronto para poder comer, e ela? Para alguns, poderiam olhar para Maria e dizer assim, ela está inventando ideia. Mas, na verdade, Maria estava com o coração alinhado àquilo que Deus tinha para se manifestar naquele lugar e proporcionar a eles como vida. Maria ela pega um vaso de alabastro com nardo e ela quebra esse vaso de alabastro e ela unge Jesus. E o fato é, irmãos, que ela unge Jesus, e o texto nos diz que quando ela unge Jesus, na verdade, ela tem a atitude de honrá-lo. E eu preciso dizer que o discipulado não funciona sem a cultura da honra. Esse ato de honrar Jesus faz com que Maria, ela se lance em honra em direção a Jesus. E por que o reino de Deus, ou o discipulado, melhor dizendo, ele não funciona sem a cultura da honra? Declare assim comigo assim, porque a honra, ela move o reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, a honra é um movimento do reino de Deus. Por que, irmãos? Porque a honra, ela destrava o céu. Declare comigo assim, a honra, ela tem o poder de destravar o céu. Todas as vezes que nós nos propomos a honrar, nós nos propomos a movimentar o reino. E quando o reino ele é movimentado, o céu ele é destravado. Quando Maria ela se levanta para poder honrar Jesus, talvez ela não tivesse a clareza e a profundidade do ato que ela estava fazendo, mas ela se propõe a destravar o céu. Destravar o céu por quê? Porque o texto começa nos dizendo que faltavam 6 dias para a Páscoa. Faltava menos de uma semana para que Jesus fosse crucificado. E era necessário que o céu destravasse, a partir de um ato de honra, aonde Jesus pudesse ser evidenciado como Messias, como Cristo de Deus. E aí, irmãos e irmãs, quando o céu destrava, é sinal de que o reino entrou em movimento. E o que é honrar? E por que o céu destrava a partir da honra? Sabe por quê? Porque honrar
nada mais é do que tornar nobre. Quando nós honramos, nós tornamos uma pessoa nobre. Honrar não é apenas tornar nobre, mas honrar é respeitar. Honrar também é amar. Honrar também é proteger. Honrar também é cuidar. Então, todas as vezes que nós nos propomos a honrar, ali estão as virtudes que movem o reino: o amor, o cuidado, a proteção, a nobreza. Todas as vezes que nós nos propomos a honrar alguém, nós nos propomos a enobrecer esta pessoa, ou seja, é tornar essa pessoa diferenciada diante de um horizonte de coisas comuns. Quando Maria, ela decide, ungir Jesus, ela decide honrá-lo, e ao honrá-lo, ela está destravando o céu, declarando assim: esse que está em nossa casa é alguém diferenciado. E o discipulado, irmãos, ele não funciona sem a cultura da honra, porque viver discipulado é viver em honra. Viver em discipulado é tornar uma pessoa comum em uma pessoa seleta. E quando o pastor Alexandre, pastora Bárbara e todo o corpo pastoral desta igreja decide pelo dia da visão do discipulado, no interior da vida deles arde um desejo. Deus quer nos levantar para que nós possamos tocar em vidas, e estas vidas que muitas pessoas não dão nada por elas se tornem vidas diferenciadas pela nobreza, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção, que o reino de Deus, ele promove na vida daqueles que se achegam a ele. Então nós estamos aqui no dia de hoje, no dia da visão do discipulado, porque Deus está aqui neste lugar, e a Maria quebrou o vaso para poder ungir, mas eu quero declarar que no dia de hoje, o céu, ele já está aberto e a unção já está descendo. E isso com muito temor, eu digo, na tarde de hoje. Porque quando Maria, ela decide honrar, ela não decide honrar de qualquer jeito. Ela decide honrar com extravagância. Declare comigo, com extravagância. Uma coisa, irmãos, é a gente honrar de uma maneira medíocre, de uma maneira mediana. Outra coisa é a gente honrar de uma maneira extravagante. E a maneira extravagante que nós honramos tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que temos, com aquilo que trazemos. E meu avô sempre contava uma história, e eu me lembro dele. Ele disse que tinha um menino, chegou o dia das mães, e chegou na escola o seguinte desafio: que haveria uma competição na escola para saber qual seria o presente, mais honroso que aqueles alunos poderiam dar à sua mãe. E ali então houve um garoto que começou, estava lá na sala, e aí ele indo à sala, ele começou a ouvir: olha, eu comprei, esse objeto para minha mãe, e o outro, mais caro ainda, o presente da minha mãe. E ele era uma pessoa muito pobre, uma pessoa sem recursos nenhum. E ele começou a olhar os amigos dizendo o que ia comprar, outros que já haviam comprado, e aquilo começou a oprimir o coração dele, ele começou a ficar muito triste. E ele, quero ser bem rápido na história, ele, próximo do Dia das Mães, ele praticamente, meu avô dizia que ele passou a noite em claro para até amanhecer o Dia das Mães, aonde haveria homenagem na escola. E ele não tinha dinheiro para comprar nada. E numa zona rural, ele começou a falar com Deus: Deus, tu sabes que eu não tenho dinheiro para comprar nada para minha mãe. Tu sabes que eu não tenho recurso nenhum, mas tu sabes o quanto eu amo minha mãe é tudo para mim. Eu queria dar o melhor presente para minha mãe, mas eu não posso. E diz que indo para a escola, ele terminou de orar e ele olhou, e eu vou contar o que meu avô dizia: para uma flor num pé de quiabo. Quem já viu uma flor num pé de quiabo? Pouquíssimas pessoas. É uma flor de um verde, parecido com verde-limão. Ele olhou aquela flor e achou aquela flor bonita. E ele disse assim: eu não posso dar nada de valor financeiro para minha mãe, mas eu posso dar essa flor. E ele foi lá
pegou aquela flor e levou para a escola. E chegou a hora de entregar o presente, todos começaram a entregar o presente e tal. Mãe, gastei toda a minha mesada. Mãe, juntei dinheiro para comprar, até que chegou a hora dele. E ele subiu com aquela flor de quiabo na mão e disse: mãe, a senhora sabe que a nossa vida é muito difícil. A senhora sabe que nós não temos muitos recursos financeiros. E eu me debati de tudo quanto é jeito, para poder ver de que maneira eu poderia demonstrar o meu amor pela senhora. E eu não consegui encontrar nada que eu pudesse comprar financeiramente, porque não tinha dinheiro. E ele disse: mas ao olhar para essa flor do pé de quiabo, eu vi o quão bela era essa flor. E ao olhar para essa flor, lembrei da senhora. E eu peguei essa flor, e eu queria, com muita humildade, entregar essa flor à senhora, porque é o que tudo me faz refletir que tem a ver com a senhora. Eu te amo, mãe. Obrigado por tudo que você é e por tudo que você tem feito pela minha vida. O auditório ficou em pé, em uma salva de palmas. E qual foi o presente escolhido como o melhor presente daquele dia? Porque a honra não tem a ver com as posses, irmãos, que nós trazemos de recursos financeiros. A honra tem a ver com a nossa atitude. A honra tem a ver com a nossa atitude. A honra tem a ver com quem nós somos. A honra tem a ver com os princípios de caráter que nós trazemos em nossa vida. E é por isso que discipulado não funciona sem a cultura da honra, sem a cultura de enobrecer o nosso próximo a partir de quem somos. E o que nós trazemos é apenas consequência. Porque tem muita gente que às vezes até honra com bens, mas não honra com o que é, com a vida. E o que nós temos de maior riqueza não são os bens. O que nós temos de maior riqueza é a nossa vida. O que de melhor nós podemos compartilhar é quem somos. Porque tudo que nós fazemos para ter mais um momento de vida. E quando nós compartilhamos um momento de vida, é sinal de que nós estamos compartilhando o melhor que nós temos. Maria a honrou de uma forma extravagante. Ela foi lá e entregou, tudo aquilo que ela poderia oferecer, com a maior intensidade possível, da forma mais generosa possível e da forma mais amorosa possível. Maria foi lá e ofereceu a Jesus. Então, honrar é a gente fazer além daquilo que nos é, esperado. Honrar é caminhar a segunda milha. Honrar é a gente oferecer aquilo que, além daquilo que é trivial. O que é? É dar um copo d'água? A honra, ela excede, é necessário que haja 2 copos d'água. E é isso que nós precisamos louvar a Deus. Olha o povo de Cascatinha aí, gente. Beijo no coração de vocês. Então, honrar é isso. E aí, queridos e queridas, eu quero avançar um pouquinho, declarando o seguinte, que todas as vezes que nós honramos com extravagância, primeiro, a honra, ela destrava o céu. Amém, amados? Todas as vezes que a gente honra com extravagância, presta atenção. Há um movimento na terra. Se nós honramos, quando nós honramos, o reino ele entra em movimento e destrava o céu. Também a terra, ela tem uma reação. Declare comigo assim, a terra reage. Quando a gente olha para o texto, como é que a terra reagiu? Quando ela vai lá, quebra o vaso de alabastro e honra, o que acontece, irmãos? Levanta um personagemzinho. Quem é o personagem que se levanta para poder questionar? Qual é o nome do tribulado? Judas se levanta. E o que é que ele fala? Poderia ter pego o quê? Poderia ter pego esse frasco, ter vendido e ter dividido o quê? Entre os pobres. Todas as vezes que a gente honra com extravagância, lembre de Davi.
Davi, quando está trazendo a arca da aliança para Israel, para Jerusalém, o que Mical? Ele honra a Deus, dançando sem as vestes, né, reais. E ela fala assim: tu te comportas como um vadio. Presta atenção, vem comigo. Ela questiona, ou seja, ele está honrando a Deus com toda a sua intensidade, da forma mais generosa possível, da forma mais amorosa possível ao seu Deus, esquecendo até possivelmente que era rei. O céu destrava, porque eu creio que Deus está olhando e se alegrando com a atitude de Davi, mas presta atenção, a terra reage, Mical reage, fala assim: tu te comportas como um vadio, da mesma maneira como a terra reage, quando Maria decide honrar a Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: quando você honrar com extravagância, o céu vai destravar, mas a terra vai reagir. Como é que a terra reage? De uma maneira opositora. Mical se levanta para poder se opor à forma com que Davi estava adorando a Deus. Judas se levanta para poder se opor à forma com que Maria se apresentava ungindo Jesus. E aí, irmãos, todas as vezes que nós nos propomos a honrar a Deus com extravagância, vão se levantar opositores. Talvez você vai se levantar para poder honrar a Deus, sabe, fazendo algo por uma pessoa que ninguém seria capaz de fazer. E muitas pessoas vão se levantar: olha, para que você está fazendo isso? Para que você está, sabe, caminhando a segunda milha? Para que é que você está, sabe, se doando tanto? É uma adoração extravagante. Os opositores vão se levantar e nada mais é do que a terra reagindo. E sabe o que a gente faz com o opositor? Nada. Com o opositor a gente não faz nada. O que Deus fez com Mical quando ela se opôs à honra que Davi estava prestando ao Senhor? Davi não fez nada com Mical quando ela se opôs, mas Deus fez. Deus tornou Mical o quê? Estéril. Quando Judas Iscariote se levanta em oposição, o texto sagrado nos diz assim: aquele que iria o trair. Ou seja, já denuncia que aquele dali era uma pessoa desconstruída e desconectada, sem aliança com o Senhor. Então presta atenção, eu estou diante de uma igreja que eu creio que está aqui no dia de hoje e que tomou uma decisão não apenas de honrar a Deus, mas de honrar a Deus de uma maneira extravagante. Então, quando você vier adorar a Deus, adore a Deus e o honre de uma maneira extravagante. Eu sei que Jerobote já tem este DNA na sua vida, mas essa extravagância pode aumentar. Quando você sair daqui, meu irmão, minha irmã, saia daqui desejoso de honrar a Deus de uma maneira extravagante. Como eu honro a Deus de uma maneira extravagante, mergulhando na palavra de Deus, procurando obter as revelações que o Senhor deseja revelar somente a você, porque a maneira extravagante com que você honra é algo que o diferencia de outras pessoas que estão vivendo ao teu lado. E lembre-se que a honra nada mais é de que um ato que nos diferencia das demais pessoas que não têm a capacidade de honrar e de caminhar a segunda milha. Tem alguém aqui comigo? Se expresse ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você pode estar aqui no dia de hoje honrando a Deus, mas você pode estar aqui no dia de hoje honrando a Deus de uma maneira extravagante. Mas pastor, a terra vai responder, a terra vai reagir, os opositores vão se levantar. Saiba que quem cuida dos opositores não é você, mas é o Deus a quem você decidiu se levantar para poder honrá-lo de forma extravagante. Eu não tenho nada a ver com os opositores. O próprio apóstolo Paulo teve um opositor que se levantou, Alexandre Latueiro. O que o apóstolo Paulo fez com o opositor chamando Alexandre Latueiro? A palavra de Deus nos diz: eu entreguei a Satanás.
Esse problema não é meu, se vira lá com o diabo, porque eu decidi tomar posição de que maneira eu vou viver perante o evangelho da redenção. Eu vou honrar com extravagância, cobra pode me picar, naufrágio pode me alcançar, os cárceres podem tentar me deter, mas quem tem a última palavra da minha vida... Eu não tenho nada a ver com o Império Romano, com o opositor, eu tenho a ver com o meu Deus. Mas também vão surgir também na adoração, na honra extravagante, debaixo da cultura da honra. Vão surgir também, sabe, aqueles duvidosos. As pessoas, mas será que vale a pena? Será que... Os duvidosos, a gente... Às vezes, com uma conversa, a gente resolve. Aquelas pessoas que você se diz assim, eu vou me levantar e a minha célula vai multiplicar 3 vezes esse ano. Tem gente que os opositores vão se levantar, por quê? Multiplicar 3 vezes o quê? Para o seu nome ter uma calçada da fama na Rehobote, botar o pé? Não. Isso daqui vai ficar para o anticristo. Nós queremos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Amém? E o que acontece? Não é para isso. Vai multiplicar sempre porque eu quero honrar a Deus de maneira extravagante. Aí os opositores vão se levantar e vão falar assim, ela está se achando. Ah, não, Tiaguinho, se achando que vai multiplicar 3 vezes a célula, são os opositores. O que você faz com eles? Não tem nada a ver comigo. Não diz respeito a mim. Eu não estou aqui para poder ferir, machucar, perseguir ninguém. Eu estou aqui para poder honrar a Deus de forma extravagante. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Mas tem gente que vai ficar olhando para você, desconfiado. Fala, meu Deus, será que ele vai conseguir? Será que não vai conseguir? Vai lá, dá um papo neles. Isso é princípio de discipulado. Vai lá, conversa com ele. Quando estou vendo você meio assim, duvidoso, meio titubeando, vem para perto. Vem para perto, vai dar certo. Vai multiplicar porque você está aqui comigo. Deus vai te tornar uma pessoa diferenciada. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. E a terra vai reagir também com aqueles que só em você falar, vai multiplicar 3 vezes, eles vão estar do seu lado. O que é que você precisa de mim? A terra não reage apenas com opositores, mas a terra também reage com aqueles que são cooperadores. Aqueles que você fala assim, eu vou multiplicar 3 vezes, os caras chegam assim e falam assim, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? O que você precisa de mim? Essas pessoas você abraça, você pega, você se dedica a elas, esqueça dos opositores e se dedique aos cooperadores. Sabe qual um dos problemas nossos, às vezes, no discipulado? É que a gente fica gastando tempo com os opositores, o que eles estão falando, de que maneira eles estão se levantando, quando na verdade quem vai dar jeito neles não é a gente, é o Todo-Poderoso. Deus nos levantou para poder cuidar e para poder nos dedicar aos cooperadores, aqueles que Deus inspirou, colocou do nosso lado, tem cerrado o ombro com a gente, que vai caminhar com a gente, desbravar para um novo tempo. Tem alguém aqui entendendo? Diga amém, diga glória a Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, pare de gastar teu tempo com os opositores. Fala assim, dedique a sua vida com os cooperadores que Deus colocou do teu lado. Fala assim, honre a Deus com extravagância, fala aí. Fala assim, Deus vai te levantar esse ano ainda. Ah, você não falou como profeta ou profetiza. Fala assim, Deus vai te levantar esse ano ainda. Fala assim, através de uma adoração extravagante. Fala assim, quem viver verá. O que Deus fará através da tua vida. Fala assim, te prepara para voar. Porque o correr vai ser pouco diante daquilo que o céu liberou sobre a tua vida. Só quem recebe se expressa ao Senhor e se rende a Ele. Abraçou a visão? Se dedica a eles. Recebeu a direção? Se dedica a eles. Mas e quem está lá? O opositor, está se levantando, estão falando, deixa falar mal. Amém, amado? Estão te perseguindo, deixa perseguir.
Porque se está perseguindo é sinal de que eu estou na frente. Eles estão? Quem pegou? Declare comigo assim: se estão perseguindo, é porque eu estou na frente e eles estão? Aonde? Aonde? Aonde, igreja? E quando é que eles vão estar na frente? Eles podem estar até do nosso lado. Se quebrantarem, se converterem, decidirem honrar a Deus com extravagância, assim como nós. Mas à nossa frente está o Senhor. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. É ou não é? Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Aí você vai cantando e vai na frente. E eles estão loucos atrás de você, te perseguindo, te caluniando, e você vai. Você vai. Coloca o pé no Mar Vermelho, ele abre. Coloca o pé no Rio Jordão, ele abre. Chega diante de Jericó, a muralha cai. E aí vai andando, tomando posse da terra. O nosso problema, irmãos, não são os opositores, mas é atrair a cultura da honra e da honra extravagante, aonde o céu destrava e Deus peleja em nosso favor. Uou! Chamava da bassábia, da baxébia, da icocomanana. Deus está tocando aqui nesta tarde, aqui, soltando ligaduras, arrebentando correntes aqui. E Deus me mostra que Deus vai aumentar a velocidade de pessoas aqui neste lugar. Seja destravado hoje aqui nesta tarde, porque eu vejo uma nuvem de glória tomando conta deste lugar. Prepara, pastor Alexandre, eu vejo pessoas se levantando para se colocar ao teu lado, falando uma mesma voz, o mesmo dialeto, aonde as muralhas vão cair por terra. E um novo sopro de vida vem ao encontro de Rehobote. Você recebe essa palavra? Há um dedo de Deus aqui neste lugar. E Ele já está ativando o espírito de pessoas aqui nesta tarde. Vou repetir. Deus está ativando o espírito de pessoas aqui nesta tarde. Pessoas que chegaram aqui, eu vou dizer, com o coração apertado. Mas apertado não é pelo sofrimento. Apertado pela angústia de querer viver mais em Deus. O Espírito Santo me fala que ele tem gerado angústia pela presença de Deus. E que tem pessoas que chegaram aqui incomodadas. Não é que estão, sabe, no gozo, mas estão angustiadas pelo desejo de viver mais em Deus, de gerar mais em Deus. Diante do Deus que conhece e que vê todas as coisas. Onde estão essas pessoas? Não é para ir como os outros, na empolgação. Você chegou aqui angustiado, querendo viver mais em Deus. Falou: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero vidas, eu quero mais, eu quero mais de Ti. Eu estou angustiado por isso. Onde estão essas vidas? O dedo de Deus está aqui. Eu falo o dedo de Deus porque eu vejo um dedo aqui neste lugar tocando no peito de pessoas e destravando vidas aqui nesta tarde. Amém, amados? Amém? Diga para esse irmão: se prepare, porque a tampa da chaleira vai voar. Fala. Primeiro princípio do discipulado é a honra. É a honra. O princípio do inferno é a desonra. Lúcifer caiu do céu pela desonra. Pela desonra. Jesus foi elevado aos céus
pela honra. Ele decidiu morrer para nos honrar. E isso o fez prevalecer sobre a morte. Todas as vezes que você se propor a honrar alguém com a sua vida, você pisa na cabeça da serpente e você declara: onde está a morte, a tua vitória. A honra sepulta a morte. Você pode ver uma pessoa, ela pode estar caída, pode estar no pó. Você chega para poder honrá-la, você levanta essa vida do pó. Você diz: morte, sai da vida dela. Você pisa na vergonha, você pisa no descaso, você pisa na dor. Ou seja, a honra, ela é o antídoto contra a morte. Você quer vencer? Princípio do discipulado: aprenda a honrar. Honre essa pessoa que está do seu lado, honre a pessoa que você conhece, honre a pessoa que você não conhece. Chega num lugar para fazer comprar alguma coisa, honre o vendedor, honre a ele. Chegou lá para estacionar o carro, honre aquele que está guardando o carro lá. Chegou para poder o quê? Pagar o ônibus, BRT, honre lá a pessoa que está lá, honre o guarda, honre as pessoas, e você estará sepultando a morte. É forte? É forte? Diga para esse irmão que está do seu lado: eu aprendi que hoje eu preciso sepultar a morte. Será que o papai está falando? Sepultar a morte. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que sirva. Princípio da honra. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por amor a muitos. Princípio da honra. Segundo, vamos lá. Amém? Segundo princípio. Vamos para frente. Amém? Reconhecimento da autoridade de Jesus. Amém? Reconhecimento da autoridade de Jesus. O texto que nós acabamos de ler nos fala que Maria ungiu Jesus, e ela ungiu com um nardo. O nardo, ele era uma fragrância aromática, né? Naqueles dias, que era utilizado para poder ungir autoridades. Era utilizado para o quê? Ungir autoridades. Ou seja, o nardo era utilizado para poder reconhecer autoridades. Quando alguém pegava o nardo e ia em direção a alguém para poder ungir, é porque essa pessoa reconhecia aquela outra pessoa como alguém que possuía autoridade. Então, quando Maria ela vai ungir Jesus, ela reconhece a autoridade de Jesus em sua vida. E de que maneira, então, ela reconhece a autoridade de Jesus? Ela reconhece a autoridade de Jesus pegando aquele vaso que, segundo, a avaliação de Judas, ele valia quanto? 300 moedas, em outras versões, 300 denários. O que valia 300 denários? 300 denários valia um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Significa que quando ela vai lá ungir Jesus, reconhecer Jesus como autoridade, ela pega um ano de trabalho dela e ela derrama sobre Jesus. Ela pega um ano da vida dela e ela vai lá e entrega a Jesus. Ou seja, quando nós reconhecemos uma autoridade sobre a nossa vida, nós entregamos e dedicamos a nossa vida a esta pessoa. O discipulado ele não funciona se nós não reconhecemos a autoridade que Jesus tem sobre a nossa vida. E aí, irmãos e irmãs, nós entregamos então os nossos dias, e não apenas os nossos dias, mas a nossa adoração, as nossas primícias, os nossos talentos, a nossa força, a quem nós reconhecemos como nossa autoridade. Então, se nós reconhecemos Jesus como nossa autoridade, nós vamos entregar a Ele tudo o que temos. E aí, irmãos, o discipulado não tem como negociar. Ou Jesus, Ele é a nossa autoridade, a quem nós entregamos a Ele a nossa vida, ou existe outra autoridade a quem nós entregamos a nossa adoração.
Como o pastor Alexandre disse, nós poderíamos estar hoje assistindo aqui uma série na nossa casa, tomando um chocolate quente. Mas o que nos faz estar neste lugar? Reconhecer que Jesus, ele é a nossa autoridade. E nós viemos dedicar o dia de hoje a Ele, entregar o dia de hoje a Ele. E dizer a Ele: Jesus, eu estou aqui. Faça na minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós vivemos dias, irmãos, onde muitos lugares, sabe, que dizem engrandecer a Jesus e ter Jesus como autoridade. Sabe, às vezes eu fico questionando, será que realmente Jesus é a autoridade dessas pessoas? Porque, irmãos, a palavra de Deus nos diz: 6 dias trabalharás e aos 7º descansarás. O 7º dia ele é do Senhor. Um dia, pelo menos, da semana tem que ser do Senhor. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos muitas igrejas aonde a mesma mensagem que é domingo de manhã é a mesma mensagem que é domingo de noite. Por quê? Porque o povo está com muita coisa para poder fazer. O povo não pode, sabe, perder tempo na casa de Deus. O povo está com a vida muito agitada. E aí, vindo de manhã, tá bom, vai para casa e não volta mais. E eu me paro para perguntar: aonde é que está a autoridade de Jesus na vida dessas pessoas para que eles entreguem os seus dias a eles? Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse lugar é a congregação dos santos. Esse lugar é o lugar que mais se aproxima a visão que o profeta Isaías teve lá do trono de Deus no capítulo 6. O que tinha lá? Deus assentado no seu alto sublime trono e os anjos ao redor adorando, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não posso estar lá com os anjos, mas eu posso estar aqui ao redor do trono da glória de Deus com meus irmãos, declarando que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, porque a glória de Deus está sobre a vida da igreja. Irmão, então esse lugar é um dos lugares mais, sabe, desejados que eu preciso encontrar na minha vida. É estar na casa de Deus com meu irmão, cheio da glória do Senhor, com uma honra extravagante, aleluia, glória a Deus, recebendo, transbordando sobre a minha vida, e eu recebendo da vida dele, e ele recebendo da minha vida, e Deus tomando o ambiente, sacudindo as estruturas, como Paulo e Silas na prisão. Aonde está o povo de Deus? Para fazer as estruturas estremecerem. Nós vivemos numa época onde o povo se reúne para poder ficar analisando a palavra, para poder ficar analisando a roupa do irmão, para poder ficar analisando a adoração da irmã. O Deus que nós servimos é o Deus que quer nos congregar para abalar as estruturas do lugar. Deus nos congrega aqui hoje, porque Ele, como autoridade, quer abalar as estruturas da nossa vida. Ele não quer que semana que vem a nossa vida, a nossa adoração, a nossa entrega seja como está sendo no dia de hoje, porque uma vez tocado por Jesus, jamais continuamos sendo os mesmos. Jamais. Jesus tocou em Jacó. Jamais foi o mesmo. A fala mudou, o olhar mudou, a expressão mudou, a vida mudou. Hoje nós estamos diante do trono da graça de Deus. Se prepare para ser transformado pelo toque do Espírito Santo no teu coração. Você está entendendo isso? Quem é a autoridade que governa sobre você? Amanhã, terça-feira, quem é a autoridade que governa sobre nós, irmãos? Quem é a autoridade que rege a nossa vida? A quem nós temos entregado, irmãos, nos nossos dias? A quem nós temos quebrado, sabe para quem nós temos quebrado o nosso vaso de alabastro? Para quem nós temos dado a nossa vida? Irmãos, eu aprendi o seguinte, que todo mundo é dizimista. Sabia disso? Todo mundo é dizimista. Não tem ninguém que não seja dizimista. Não tem. Todo mundo é dizimista, todo mundo entrega a sua vida, entrega seu dízimo. Mas pastor, mas tem umas pessoas que não é dizimista. Não, todo mundo é. Só existem 2 altares.
Tem gente que já pegou. Só existem 2 altares. O altar do Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor do céu e da terra. E o altar do demônio e os seus servos. Ou a gente entrega o dízimo ao Deus vivo e todo-poderoso, ou inconscientemente a gente entrega o dízimo a Satanás e seus demônios. Mas sem dízimo, ninguém deixa de viver entregando. Quem é a autoridade sobre a nossa vida? Reconhecer, irmãos, Jesus como autoridade é obrigatoriamente viver discipulado. Jesus disse assim, o que ele disse? Ide, ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus, como autoridade, quando nós o reconhecemos, pede para nós fazermos? Discípulos. E eu quero trazer 2 coisas. Primeiro, fazer discípulo é uma necessidade nossa, não é necessidade de Jesus. Declare comigo assim, fazer discípulo é uma necessidade nossa. Fala assim, é uma necessidade minha, não de Jesus. Por quê? Por que uma necessidade nossa? Porque quando eu faço discípulos, necessariamente eu cresço. Todo mundo que se propõe a viver discipulado cresce. Amém? Declare comigo, todo mundo que vive discipulado, como estilo de vida, cresce. Cresce. Porque ainda que você não queira estudar a Bíblia, você vai estudar porque você vai ter que ensinar alguém. Ainda que você não queira orar, você vai orar porque você entende que depende de Deus para ministrar sobre a vida de alguém. Então lá na tua célula, você vai orar, porque você sabe que se eu só convidar uma pessoa, não vai fazer você levar aquele endemoniado para a célula. Você precisa de uma ação de Deus. Então você vai orar por uma necessidade. Então, nós temos necessidade de ter discipulado como estilo de vida. Existem pessoas, irmãos, que vivem anos e anos e anos e anos na igreja e não crescem. Não crescem por quê? Porque não decidem viver o discipulado como estilo de vida. E aí não cuidam de ninguém. Porque a grande maioria das igrejas, as pessoas não têm sede pelos estudos bíblicos. Sabe por quê? Eu vou aprender para quê? Eu não tenho nada que fazer com esse estudo bíblico. Eu só estou na igreja para manter a minha salvação. Meu negócio é ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Para que eu quero aprender Bíblia? Mas quando nós assumimos Jesus como autoridade da nossa vida, nós reconhecemos que discipulado é uma obrigação, porque ele disse, indo façam discípulos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter interesse em estudo da palavra, nós vamos ter interesse em perguntar. Sabe por quê? Porque a gente sabe que existe uma tarefa para fazer, e o que eu preciso aprender para poder cumprir essa tarefa? Eu preciso aprender a palavra, eu preciso me dedicar na palavra, eu preciso refletir na palavra, porque lá na frente tem alguém que eu preciso honrar ministrando a palavra. Mas quando eu não tenho vida de discipulado, eu entro na igreja e eu canto, para a direita, para a esquerda, fere meu coração, de uma ferida vão ser depois, mas acabou aí. Desculpa, pastor, se eu estou pegando muito pesado. Mas acaba aí, porque eu não tenho mais nada o que fazer, porque eu já fiz pela minha vida. Agora, quando eu tenho discipulado como estilo de vida, aí não, aí eu tenho que chegar em casa, pegar a palavra do pastor Alexandre e falar assim, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu aprofundar mais aqui, deixa eu ver, Espírito Santo, revela para mim, seja ousado, seja ousada. Espírito Santo, revela para mim algo aqui que o Senhor não revelou para o pastor Alexandre. Seja ousado. Entremos, pois, com ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Seja ousado. Às vezes aquilo que Deus revelou para o pastor Alexandre foi para suprir a tua vida. E às vezes aquilo que o Espírito Santo vai te revelar para você suprir a vida daquele que Deus vai colocar do teu lado como cooperador na honra extravagante que você vai viver.
Mas quando a gente não entende discipulado como estilo de vida, a gente não reconhece discipulado como algo necessário para nós. Nosso negócio é ir na igreja, ouvir o culto, ouvir a palavra boa, legal. Gostei, pastor Alexandre, acertou o alvo. Não, pastor Alexandre, hoje acertou o alvo, não. Pisou na bola. Zerou. Bons analíticos. A igreja brasileira está se tornando uma ótima personagem analítica, analisando as coisas. Nós temos vivido um cristianismo onde Cristo não está presente. Se Cristo está presente, as estruturas são sacudidas, as vidas são transformadas, a honra é algo natural entre a gente. As palavras são doces, as palavras são sinceras e transparentes. É discipulado. Quem nós temos reconhecido como autoridade sobre a nossa vida? Quem? Para quem nós temos dedicado os nossos dias? Os nossos jejuns são para quem? Quando são? A nossa vida, nosso lugar secreto. Ah, não. Já foi na igreja, já. Não vou voltar na igreja nada, não. Eu não vou na igreja para ouvir pastor Alexandre. Eu vou na igreja para ouvir o meu Deus e para estar no lugar que muito se assemelha à visão no profeta Isaías, no capítulo 6. Tem alguém cheio de Deus do teu lado aí? Tem, não tem? Tem alguém cheio de Deus aí? Tem ou não tem? Diga para ela assim, eu não quero estar cheio de Deus. Fala assim, eu quero viver transbordando Deus. Mas ter Jesus como nossa autoridade, reconhecendo Ele, não é apenas acolher o discipulado como obrigatoriedade por necessidade, mas como um privilégio. Porque viver discipulado, irmãos, é entender que nada acontece por nossa causa. Tudo acontece por causa de Jesus. Jesus te chamou. E como disse aqui o pastor Alexandre, ele disse, vades. Diga para essa pessoa que está do seu lado, vaza, fala, vai. E dê muitos frutos. É poucos frutos ou muitos? Poucos frutos ou muitos? Muitos. Eu quero dar muitos frutos. Você quer dar muitos frutos? Amém? É um privilégio. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Deus. A gente vai andando, a gente vai ministrando, e Deus vai fazendo os frutos nascerem, brotarem, florescerem, a glória de Deus mudando realidades, e Deus glorificando o nome dEle. A gente olha e fala assim, caraca, não tem nada a ver comigo, é o Senhor quem fez. Caraca, não tem nada a ver comigo, é Deus quem fez. Quando o pastor Alexandre possivelmente chegou aqui na primeira vez, a terra reagiu. Falou, Alexandre, você está doido, rapaz, arrumar esse lugar aqui, rapaz, o que vai ser aqui? Mas o céu já tinha declarado que você estaria aqui. Irmãos, terceiro princípio. O segundo princípio, o princípio de reconhecer quem é a autoridade sobre a nossa vida. E o terceiro princípio é a exposição. Não se vive discipulado sem se expor. Não se vive discipulado sem ser percebido. Amém? Quero declarar que Deus vai te tornar uma pessoa que será percebida. Amém? Amém ou não? Diga assim, Jesus, eu estou entendendo que eu não vou conseguir me esconder mais. Não se acende um candeeiro e coloca debaixo do velador, mas se coloca em cima. Chegou o dia de Deus te colocar em cima do velador. Pelo menos ganhar consciência. Deus está querendo gerar consciência que você vai estar em cima do velador. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala assim, eu estou ganhando consciência, declare. Eu estou ganhando consciência de que o meu lugar é acima do velador. Amém, amados? Então não há discipulado sem exposição. Por quê? Porque no discipulado, como estilo de vida, a gente vai ter que se expor para poder aprender. Eu quero aprender, você pode me ensinar? Eu quero aprender com você. Eu quero ouvir você. Dá para caminhar com você?
Então, nós vamos precisar nos expor para poder aprender. Nós vamos precisar nos expor para poder ensinar. Porque tem pessoas que vão nos procurar. Declara comigo assim: tem pessoas que vão me procurar. Não, declare mais forte. Fala, tem pessoas que vão me procurar. Certo? Para poder aprender. Amém, pessoal? Tem pessoas, irmãos, que vão, sabe, nós vamos nos expor para poder amar. Nós vamos nos expor para poder testemunhar. E é isso que vai revelar o que nós trazemos em nossa vida. Quando as pessoas, irmãos, vierem ao nosso encontro, quando nós tivermos que nos expor, é aí que vai se manifestar aquilo que nós trazemos em nossa vida. Tem muita gente que quando se expõe, você fala, caramba, eu esperava outra coisa. E aí quando você percebe, fala, caraca, irmão, era apenas sepulcro caiado, não tinha, sabe, não tinha fundamentação, não tinha essência, era apenas aparência. Tem pessoas que quando você começa a caminhar com ela, ou seja, quando ela começa a se expor a você, você fala, caramba, não é nada daquilo que eu imaginava. E é por isso que eu falo que no discipulado, quando você vai abrir o coração para uma pessoa a respeito de um segredo, saiba, olha, caminhe um pouco, para depois você abrir o seu coração, porque você pode se dar mal. Porque aquilo que aparentemente pode parecer algo bom, o seu interior pode estar corrompido. E aí, querido, o discipulado, querendo ou não, vai nos levar a nos expor, porque as pessoas vão se aproximar da gente e elas vão fazer com que nós sejamos conhecidos. Você está entendendo isso? Então é por isso que nós precisamos estar em Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, Maria, o que ela fez? Ao ungir Jesus, ela se expôs, porque ela teve que soltar os seus cabelos, teve que atrair o olhar das pessoas que estavam na casa, teve que revelar suas reservas financeiras, ela teve que mostrar quem ela era. E isso foi uma exposição, não para ela se vangloriar, mas foi uma exposição de humilhação, porque ela secou o cabelo, os pés de Jesus com o próprio cabelo. Uma exposição de humilhação. Nos dias atuais, há muitas pessoas querendo ser melhores do que as outras. É um querendo ser mais sabichão do que o outro. É um querendo ser mais gostosão do que o outro. É um querendo ser mais conhecedor do que o outro. No entanto, o que Maria estava querendo fazer ali era uma só coisa. Sabe o que ela queria fazer? Deixar claro quem era Jesus para ela. As nossas ações precisam deixar bem claro quem é Jesus em nossa vida. Onde está Jesus no nosso ser? Nos nossos dias, aonde está Jesus? Aonde está Jesus na tua vida, meu irmão, minha irmã? E aí, ao se expor, ela agregou a fragrância do nardo, da unção, em seus cabelos. O nardo ficou encharcado na sua cabeça. Quanto mais, presta atenção, você reconhecer Jesus sobre sua vida, mais ungido, mais capacitado você será. Deus te fará uma pessoa ungida, uma pessoa capacitada. O cabelo de Maria ficou cheio de nardo. Aquilo que foi usado para poder ungir Jesus impregnou a cabeça de Maria. Ela não teve mais como não ser exposta, não ficar exposta, porque a unção tomou a sua vida. Uma vida de discipulado como estilo de vida, né? Um discipulado como estilo de vida, vai fazer com que a unção desça sobre a nossa cabeça, e a própria unção ela vai nos expor. Foi assim que aconteceu com Davi. Samuel foi lá consagrar o rei, passam os 6 filhos de Jessé, mas a unção que estava sobre Davi fez com que ele ficasse o quê? Exposto. Chegou o dia, meu irmão, minha irmã, aonde o Senhor vai expor a tua vida, mediante a unção que Ele está derramando sobre você. Se você crê, levanta a sua mão direita, segura aí, aperta a mão, diga, eu recebo em nome de Jesus. E aí, é nessa hora da exposição da unção, que as pessoas começam a declarar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então, o discipulado, a gente sabe que Jesus é tudo. É um privilégio caminhar com Ele, mas não tem como a gente viver escondido. Porque aonde você estiver, vivendo discipulado, na honra, reconhecendo Jesus como seu Senhor, como sua autoridade, saiba,
a unção de Deus tomará a tua vida e você vai ser levantado, porque os frutos que Deus irá manifestar através de você, irá colocar o teu nome na boca de muita gente. Teve gente que não pegou. A unção que Deus derramar sobre a tua vida, vivendo o discipulado como estilo de vida, vai fazer com que o teu nome esteja na boca de muita gente. E muita gente conhecerá que Jesus é o Senhor através de você. Só quem recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é fiel. Eu termino dizendo o seguinte, irmãos. O que aconteceu com a fragrância? O óleo estava onde? O nardo. Aonde estava o nardo? Na cabeça de? Aonde estava o óleo da unção? Na cabeça de Maria. Não vai faltar óleo na cabeça de quem reconhece Jesus como sua autoridade. Porém, a fragrância, o que aconteceu com a fragrância? O que aconteceu com a fragrância? Segundo o texto, encheu toda a casa. A unção que Deus derrama sobre a nossa cabeça, ela vai tomar a nossa casa, ela vai tomar as casas da nossa cidade, do lugar aonde a gente mora. E quem entrar vai perceber, tem algo diferente aqui. E o que é que tem diferente? É o lugar, é o sofá, é a sala, é a comida que está sobre a mesa, é quem está sentado à mesa? Não! Porque Lázaro continuava sentado à mesa e Marta continuava servindo, mas Maria, a cabeça de Maria estava encharcada de nardo. E aquilo que ela trazia na cabeça dela, reconhecendo Jesus como sua autoridade e honrando Ele com extravagância, mudou o ambiente da sua casa. Ah, igreja, fica de pé nesta hora. Quem vive o discipulado como estilo de vida pode ter certeza, o interior das casas começarão a ser mudado através da vida deste homem e desta mulher. Segura a mão desta pessoa que está do seu lado, dá uma balançada aí e fala assim: o interior de muitas casas vão começar a ser transformado. A partir da tua vida, declarei, a partir do dia de hoje, mais ainda, os nossos lares, irmãos, os nossos filhos crescerão sentindo, acostumado com o cheiro da fragrância. Ah, meu irmão, o teu casamento, quando você sai da casa, tem algo diferente. O que é? É a fragrância da unção de quem não se preocupa com o opositor, de quem está preocupado com o cooperador. Pode ter certeza, chegou a hora da fragrância da unção. O discipulado não funciona sem a unção de Deus, igreja. O discipulado não funciona sem obediência e sem movimento. O ambiente da casa mudou, porque o movimento de Maria foi diferente. Deus vai mudar e quer mudar o nosso movimento. Deus vai mudar o nosso movimento. Quem crê, diga glória a Deus. Deus vai ensinar novos caminhos, novos trilhos, nós vamos passar por eles. Peraí, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu nunca vivi. Deus vai pegar na tua mão e vai te conduzir para você viver realidades que você nunca imaginou. Lugares desconhecidos, nunca imaginados, lugares espirituais que existem. Você sabia que o terceiro céu que o apóstolo Paulo visitou ainda existe? E que eu e você, nós podemos ir lá? Você já pediu a Deus para poder ir lá? Existe. Ele viu, mas a gente está sendo guiado. A partir de hoje, por lugares que nós não conhecemos. E se o terceiro céu é o nosso destino, nós vamos chegar lá como o apóstolo Paulo chegou. Agora, queridos, o discipulado não funciona sem unção de Deus. Não funciona sem honra extravagante. Não funciona sem isso tudo.
Segura a mão, adora, levanta a tua mão aos céus, levanta as tuas mãos aos céus.